noite! Estamos hoje aqui em mais um episódio do podcast Cardiologando, onde eu, Ana Bárbara, cardiologista, tento trazer para vocês informação de qualidade sobre coisas que impactam o seu maior bem, que é o seu coração. Hoje estamos com a doutora Camila Morbeck, cardiologista, ecocardiografista, Boa noite. blogueira cardiológica. Camila, queria te agradecer pelo seu Imagina. tempo, por vir aqui para gravar com a gente e para falar de assuntos polêmicos hoje, né, Camila? Hoje a gente vai ser um pouco ácida, né? Já falando assim, jogando a Você dando verdade nua e spoiler? crua. Mas assim, são verdades necessárias que a gente precisa ouvir. Realmente tá precisando de muita informação verdadeira hoje em dia, né? Sim. Na semana passada, nós estávamos no congresso da SOCESP, o maior congresso de cardiologia do Brasil, da América Latina. E lá foi muito discutido esses temas ao redor de cardiometabolismo, Muito, estilo de vida, muito. porque a gente está na era da informação, mas como as pessoas conseguem deturpar tudo, virou a desinformação, a era da desinformação. Eu até ouvi assim, falando assim, que a internet é muito boa porque ela deu voz para todo mundo. Mas ela é muito ruim porque ela deu voz para todo mundo. Então acaba que Exato. realmente o filtro das pessoas leigas, elas não sabem em quem acreditar, acabam vendo mais seguidores e likes do que realmente informação. Então ficou um mix de informações para as pessoas que eu acho que realmente agora, informação de qualidade, baseada em medicina baseada em evidência, em ética, eu acho que isso vale muito para agregar para todo mundo. Com certeza, até porque nós, como seres humanos falhos, a gente acaba sempre tendo tendência a acreditar no que agrada o nosso ouvido, né? No que é mais fácil, com E, certeza. e esse pessoal que defende ideias mirabolantes aí acerca de vida e medicina, acaba que vence porque é mais fácil. Sim. É que é um produto, né? Você acaba vendendo um produto, uma solução, na verdade, que é muito mais fácil do que se você correr realmente e ver o que nós proporíamos, por exemplo, né? Com certeza. Bom, então hoje vai funcionar assim. Vamos falar sobre 5 mitos da medicina moderna. O primeiro já é um bem polêmico, que com certeza todo mundo já fez uma reflexão sobre isso. Camila, estatina causa demência? Gente, essa a gente ouviu muito. Até, inclusive, no congresso, nós, os cardiologistas, conversando um com os outros, a gente até falou, gente, vocês viram essa nova da internet que estatina causa demência, né? Um absurdo, tá? Já começando falando que é um mito enorme. Eu falo, eu sou cardiologista, pra mim, eu sou super, eu defendo demais as estatinas, tinha que ter estatina na água, tá? Por todos os efeitos pleiotrópicos dela. Mas, enfim, realmente esse foi um mito que jogaram aí na internet. Não sei qual foi o fundamento que realmente Também tiraram, gostaria de saber. né? Também não sei qual foi o fundamento teórico para falar que a estatina causaria demência. Realmente, alguns cardiologistas colegas até falaram que pegaram pacientes de alto risco cardiovascular, que a gente sabe dos inúmeros benefícios das estatinas, e que alguns outros médicos tinham tirado as estatinas desses pacientes. E podem descompensar, dando infarto, AVC, enfim. Mas já falando disso, né, Ana? Eu até comentei contigo que a gente viu um estudo agora do Lancet, que saiu em 2025, sobre demência e uso de estatinas. Na verdade, fizeram uma meta-análise, né? Vendo todas as populações e os estudos que já falavam do uso da estatina. Mais de 7 milhões de pessoas que são usuárias de estatina e viram que, na verdade, a estatina, ao invés de causar demência, ela reduziu o risco de demência. A gente sabe que a Olha demência só. vascular está associada à aterosclerose e tudo isso. E nos pacientes que usam estatina tem um benefício inegável, né, do uso dela. Com certeza. Em vários pacientes, o que a gente tem de recurso para ajudar no tratamento por conta de isquemia, síndrome coronariana, infarto, veia entupida, é a estatina. Exato. Nem todo mundo tem proposta ali de colocar stent, de pôr a molinha para abrir a veia ou de fazer ponte-safena. Não. Exato. Alguns pacientes, o benefício vai ser por conta da estatina, que revolucionou. Poucos medicamentos revolucionaram tanto Quanto a o estatina, na tratamentos, né? mortalidade, com certeza. Há alguns dias eu coloquei uma caixinha e falaram esse negócio da demência lá. Aí uma amiga geriatra comentou que ela não aguenta mais ouvir isso dos pacientes. Poxa, e geriatra, o público dela são os idosos, Sim. que é a população que está mais em risco de ter eventos coronarianos, né? De ter Exatamente. infarto, de ter AVC. São pacientes de mais alto risco. Geralmente a gente quer um perfil de LDL melhor, né? Sim. Mais baixo. Então, para a gente alcançar esse perfil do LDL,
a estatina vai ajudar, e não só isso, eu sempre falo, a estatina ela tem os efeitos pleiotrópicos, de Não é só redução, né? Exatamente, ela não só reduz a LDL, ela vai estabilizar a placa aterosclerótica, ela vai melhorar aquele LDL, ele não vai ficar aquele LDL maligno, que a gente fala, né? O LDL Uhum. pequeno e denso, ela vai estabilizar, e assim, e os outros inúmeros benefícios. Então, o que eu digo até para os pacientes, se informem antes de suspender esses tipos de medicações. E digo mais, a estatina viu-se que o benefício dela não foi o uso a curto prazo. Realmente é o uso, quanto mais cedo você controlar o LDL do paciente, controlar o risco cardiovascular desse doente, maior será o benefício dele. E em relação, inclusive, ao risco de demência. Então, quanto mais cedo, gente, melhor. Hoje, a tendência dentro da cardiologia em relação a essa situação da alteração de colesterol é a gente ser mais agressivo Exato. no começo do tratamento. O que quer dizer de ser Exatamente. agressivo? É não ter tanta tolerância, né? Não é dar 2 anos para mudar o estilo de vida. Não, gente, não tem como. Exato. E o paciente, às vezes, o idoso ou o paciente que vem que já pratica esporte, que já está no peso ideal, se não tem muita coisa ali para mudar, é um paciente que é pior ainda. Esse vai precisar Uhum. mais ainda do Mais remédio. cedo. Porque não tem nada que vai ter um impacto tão grande para ele fazer de mudança na vida, Exato. né? E uma coisa que eu costumo falar também é assim, o colesterol em si, 25% está relacionado ao seu estilo de vida, infelizmente. 75% é a genética. Então, para a gente mexer na genética, infelizmente, a gente vai precisar entrar com medicação em muitos dos casos. Obviamente, eu não estou falando aqui, eu falei brincando da estatina na água, né? Não é para todo mundo. A Mas não gente é má não. ideia. Eu tomaria super, viu? Não é generalizar o tratamento. Eu sempre falo que é individualizar. Cada paciente, a gente vai analisar qual é o risco cardiovascular daquele doente, né? O cardiologista tem muito isso. Porque a gente não está tratando para a saúde de agora, a gente está tratando para a saúde a longo prazo. Por isso, a gente pode até utilizar nos pacientes mais jovens o Lifetime Risk Score, que vai ver muito mais além de 10 anos. Porque você vai ver um paciente de 30, daqui 10 anos ele está com 40, está muito novo ainda. É. Então, para ter realmente algum desfecho ruim, a gente tem que ver justamente bem a longo prazo. Então, o médico, principalmente o cardiologista, eu vejo que a gente atua não só na saúde pontualmente. Eu quero ver realmente a vida plena daquele doente. Então, por isso que a gente vai atuar logo nesses fatores que a gente sabe que tem impacto. Eu falo para todo mundo, esse caminho eu sei de cor. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Então, a gente É. sabe os desfechos. Fica até repetitivo às Exato. vezes, né? Porém, a realidade hoje também é outra, né? Estão infartando com 40 anos. Mais cedo. E não é porque tomaram vacina da Covid, Não, nem gente, vacina da coitada da dengue, que vacina. agora tá dando infarto também, não, gente. É. Não é isso. É Coitada porque da o vacina. estilo de vida está perturbado. Muito. Vape também é cigarro. Podem se assustar, mas é um cigarro. Exato. Dá trabalho, faz mal pro pulmão. A situação de a gente ter controle para tudo. A gente não levanta para mudar um canal de televisão, a gente usa o elevador. É muito quente, a gente não caminha uma quadra para buscar o pão. Então, a gente está cada vez mais O comportamento sedentário. sedentário tem crescido muito, Pessoas realmente. que fazem academia e são sedentárias, porque não é treinar 40 minutos por dia que te tira da situação de sedentarismo Exatamente. apenas, né? Uhum. Então, o que era para acontecer o contrário, a gente está vendo diferente. E A gente está vendo doença cardíaca em jovem. Com certeza, Ana. E assim, uma coisa que eu tenho notado muito também é principalmente na alimentação. Eu sempre falo que para mim o pilar principal, quiçá, do estilo de vida é a alimentação. A alimentação é o que nutre seu corpo, né? É o que vai te dar energia, o seu combustível. E nosso corpo é o nosso templo. Se a gente se alimentar mal, com certeza os nossos órgãos vão responder de forma inadequada. Então, uma alimentação que a gente vê hoje que não nutre ninguém, alimentos ricos em ultraprocessados, né? Você vê que a indústria ela consegue Mais fácil, mais barato. formatar de uma forma que no fim você vai ver lá os componentes. Se você parar para ler o rótulo, tem tudo menos o que tá falando que é. Então, para mim, essa questão dessa alimentação ultraprocessada, excesso de açúcares, carboidratos refinados, tudo isso vai custar. E tá custando. A gente tá vendo os pacientes cada vez mais jovens, cada vez mais obesos, infartando mais cedo, e é muito mais fácil a gente ter uma válvula de escape. Falar que é a vacina, né? Com certeza. Achar algum bode expiatório, mas que, na verdade, se você for falar à risca, olha, você tem que melhorar isso, 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 você tem que dormir melhor, você tem que comer melhor, fazer exercício. Infelizmente, isso que é o mais difícil, ninguém quer fazer. Então, tá aí, por isso que as coisas não mudam, infelizmente.
E aí é contraditório, né? Porque não quer tomar o comprimido, mas o que não precisa de comprimido também não quer fazer, que É. preferia que fosse um É comprimido. complicado. O comportamento humano é bem complexo, né? Então, para dominar isso tudo, a gente precisa de muitas ferramentas. Sim, graças a Deus que hoje a gente tem, né, Camila? É, Para encerrar o assunto da estatina, eu vou só dizer que coenzima Q10 não substitui estatina. Então, nem ômega é uma dura 3. verdade. O ômega 3 também não vai ajudar Não, a melhorar o seu gente. triglicerídeo, subir o HDL da forma que deveria. Não, Então, infelizmente. é estatina e pronto. Exato. Ponto final. Temos Nua e drogas crua. novas, né? Para quem não tolera e tal, mas o efeito pleiotrópico, que é de desinflamar as veias, as artérias ali, não tem jeito, é só essa. Então, aceita que dói menos, não temos outro jeito, né? Seguindo esse mundo aí do bem-estar, Camila, Opa, é é o mundo que a outro, gente gosta, né? outro O mundo do mito, bem-estar. outro mito agora dentro da medicina, que tudo se resolve com o mundo wellness, a cultura wellness, né? O lifestyle e a soroterapia. Nossa, essa veio para mudar a vida, né? Ai, meu Deus, quanta polêmica. Mudar a vida de quem parcela o cartão lá, né? Porque é só a É, única coisa. E o xixi, um xixi caro também é xixi importante. caro, realmente. Olha, gente, a soroterapia não tem Não estudos. tem defesa, não tem como. Infelizmente, assim, eu gostaria realmente de poder falar aqui que, olha, vamos fazer nosso soro, que vai dar tudo certo, né, amigos? Mas não, tá? Infelizmente, quando você quer realmente pensar em longevidade, é o que a gente falou, são os pilares do estilo de vida. Achar uma fórmula mágica para mudar você só com a injeção, né, das vitaminas, os soros antioxidantes, infelizmente não vai ajudar, tá? E na verdade podem até piorar. A gente pegou recentemente um caso de uma idosa que estava tratando com soroterapia, só que ela tinha insuficiência cardíaca. Ela chegou com cansaço, Meu tá? A Deus. queixa foi: estou mais cansada. E, infelizmente, se você reparar, os médicos que prescrevem soroterapia não auscultam o doente, não pediram um ecocardiograma, não fizeram uma investigação a fundo para realmente ver o que está acontecendo com o paciente. É muito fácil a gente prescrever uma soroterapia achando que vai vender uma soroterapia, né? Que seria a solução dos problemas. E nesse caso, qual que foi o problema? Infundir um grande volume de soro, né? Sim, Geralmente é 500 ml, 1 litro. E a paciente que tem uma insuficiência cardíaca já é da nossa praça. A gente sabe que descompensa com uma injeção rápida, né? E num subvolume que o coração não consegue lidar com aquilo. E a sim. paciente descompensou com edema agudo de pulmão, tá? Passou mal na Nossa. clínica, precisou ir para urgência e a gente atendeu ela no hospital. Então, assim, gente, isso realmente não é, ai, olha, o cardiologista é cri-cri demais, né? Não, quer gerar polêmica na internet, não defender quem quer vender a soro. Não, assim, cada um faz o que quer com a prática da medicina. É. Realmente não é de ninguém julgar. Eu não gosto de entrar na posição de julgadora, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso e ética, principalmente. Então, nesses pacientes, você vender soluções milagrosas não é o caminho. Infelizmente, não é o caminho. E ali eles utilizam substâncias que também pode ter efeito reverso no paciente. Eu já atendi paciente que veio com arritmia por conta do soro para ficar mais calmo. Sei lá o que tinha naquele soro. Sei que a paciente estava assim em pânico. Na verdade, não era arritmia, era taquicardia sinusal. Não Uhum. sei se por conta do efeito que estava ali ou porque ela sentiu mal, se desesperou, fez uma crise. Mas o soro era para ela ficar calma. E ela voltou desse jeito aí. Só que se eu critico o soro, ela perde a fé em mim como cardiologista ali, porque eu não sei o que acontece, que esses profissionais, assim, eles conseguem entrar na cabeça das É o pessoas marketing, né? A e venda, vender um né? milagre ali. Ah, mas muita gente melhora. Sim, gente, feito placebo. Exatamente, o efeito placebo. Porque acho que nem o complexo B ali, para quem tava precisando, o que resolve é a glicose naquele sorinho pós-bebida ali, o complexo B e o soro Exatamente. subhidrator. E não, a gente não está generalizando, né, toda a parte da reposição endovenosa das vitaminas, enfim. Talvez algumas Para quem tá tenham suas precisando, né? indicações, né? Gestante, por exemplo, eu quando estava gestante precisei infundir Noripurum, que é uma forma de injeção venosa de ferro. Então, nesses pontos específicos, não é o que a gente está criticando. O que a gente realmente quer pontuar é aquela questão da generalização. O paciente, ou você vai chegar numa clínica que vai te oferecer um cardápio de soro, né? Então, assim, um cardápio de soro.
Ah, tá. Você quer o seu soro do cabelo, soro do Se resolvesse, antioxidante, né? soro tal, tal. Então, assim, isso é o que a gente condena como uma prática, não a ser realmente quando tem indicação. Então, essa questão de generalizar, eu sempre falo, a gente precisa estar atento. Fique atento. Nem sempre o caminho mais fácil vai ser o ideal, né, Camila? A gente tem estudado muito uma ciência que é a ciência da medicina do estilo de vida. Eu tô estudando, Camila também tem estudado bastante, e ali a gente está descobrindo na verdade, você focar nisso, nesses 8 pilares aí, né, vai fazer muito mais diferença Com certeza. do que o caminho mais fácil, que é ali tomar um soro. Não tem como. Esse processo de ser saudável é construção. É construção. A mudança não é um evento, ela é um processo. Então a gente precisa de tempo para isso. A gente precisa de adaptação do paciente. Eu falo, se você tá aqui, você tá resolvendo só a ponta do iceberg. Mas se você olhar fundo lá embaixo, tem tanta coisa para resolver daquela pessoa que é só o soro seria muito fácil e seria muito bom. Eu Seria. também gostaria de ter uma solução mágica, tá? Nós somos seres humanos, como você falou no começo. Seria muito bom se a gente tivesse essa pílula para tratar tudo. Seria muito bom. Mas infelizmente a gente vê que não tem. Então, se você resolve um problema, mas dá um tempo para frente, vai voltar tudo ao que era antes, porque a base você não mexeu. Você não resolveu o que deveria resolver. É. E aí você vai voltar pra gente do mesmo jeito, porque aí vai ter o problema e quem vai resolver vai ter que ser, É. vai ter que ser o Infelizmente, as cardiologista, vai ser o complicações médico da medicina tradicional. as Eles complicações tanto cardiovasculares criticam. acabam chegando, né? Então a gente vê isso realmente e manejá-las nem sempre é tão simples quanto parece, né? Sim. Não tem detox que resolva, né, Não, Camila? não tem detox que vai resolver. Assim como a situação desse negócio de wellness e não sei o quê, é mais um mercado que viram que as pessoas almejam, buscam isso, só que não querem se esforçar para tal, né? Não, Então exatamente. vendem ali situações que não vão ajudar. É. E é o que a gente conversou, é o da pílula mágica. Se você falar assim, ah, você vai ter que ir na academia 5 vezes na semana, vai ter que fazer sua caminhada, tem que comer bem, não pode beber. Então, assim, quando você vai falando isso, as pessoas já vai ficando assim, ai, ai, ai. Que é muita coisa. Mexer em muita coisa realmente dói, né? Então é mais fácil, talvez, doer o bolso do que realmente os hábitos, né? É tenso. Pra gente que tá do outro lado também é tenso. Só que a gente recebe a consequência, né, É. Camila? Seguindo na onda das polêmicas e das complicações, essa é bacana, hein? Chip da beleza. Por que que o cardiologista implica tanto com isso? E testosterona em mulher. Testosterona é vida, mudou a vida. É. Por que que o cardiologista resolveu se meter nisso agora, Camila? Gente do céu, realmente a gente tá em muita polêmica da internet, né, pô? Olha, Essa é pesada. por que que chegou pra nós, né? Por que que agora os cardiologistas estão batendo tanto duro? Inveja. Exato. Inveja, meu Deus, é a inveja dos cardiologistas, né? Por que decidiram estudar Se alguém 12 pagasse por anos? um eletro que pagam por um chip, Né? Quando eu falo para os pacientes, olha, eu estudei 12 anos da minha vida, né? Ai, so sorry. Quem mandou você fazer 6 anos de faculdade mais 6 anos de residência, né? Tá é. aí agora. Mas brincadeiras à parte, o que a gente tem visto realmente com a questão do chip da beleza, eu acho que o chip é mais quando estava em voga há 2, 3 anos atrás, que começou a questão da gestrinona, né? Sim. Que, no fim, a Anvisa viu que acabou comportando como um esteroide anabolizante, né? Traz um precursor de testosterona para as mulheres, que, assim, gente, é o que fala. Não seria ruim se não fosse bom. Porque assim, você acha que não vai ser bom tomar, injetar ou, sei lá, repor uma testosterona? Vai dar É o aumento de hormônio da força, virilidade. exato. Você vai ficar mais forte, você vai ter mais libido, você vai ter mais energia, você vai ficar mais forte, enfim, vai te dar mais ânimo, né? Mais disposição. Isso é muito bom. Mas quando a gente olha para o outro lado, o risco supera e muito os benefícios. O que eu falo especialmente quando a gente diz em respeito às mulheres com reposição de testosterona, tá? O que eu digo, quando a gente faz todos os estudos cardiovasculares, a gente vai ver, é natural, os homens infartam mais
do que as mulheres, tá? Por quê? Nós temos hormônios protetores, nosso estrogênio, progesterona, acabam durante o nosso ciclo de vida fértil, nós temos essa proteção pelos nossos hormônios. Uma vantagem a gente tem que ter, né? Exato. E por que cargas d'água a mulher quer colocar o hormônio do homem, que a gente sabe que vai lá alterar o endotélio da mulher, que o nosso endotélio é protegido por causa dos nossos hormônios, e a gente vai pôr o hormônio masculino, que justamente vai lá alterar o endotélio da mulher, vai gerar mais risco de trombose, aumentar a viscosidade sanguínea, aumentar o hematócrito e também aumenta risco de infarto, risco de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, queda de cabelo, aumenta clitoromegalia, alteração de corda vocal. Gente, se você for ver o tanto de coisa, e o que me deixa mais curiosa é que as pessoas falam tanto assim: ah, eu não vou tomar anticoncepcional pelo risco de trombose. Mas quando você vai olhar, a testosterona tem muito mais chance de trombose do que o anticoncepcional. Então, assim, não entra na minha cabeça. Realmente não entra na minha cabeça a justificativa que as pessoas têm pra isso. A não ser realmente o prazer a curto prazo. Mas quando a gente tá falando em tratar saúde, realmente a gente tem que preocupar como nós vamos estar daqui a 10, 15 anos, né? Esse foi outro tema em alta no Congresso, né, Camila? Essa situação do uso da testosterona. A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam saber é que a testosterona é anabolizante. Sim. Não é o gel bioidêntico que você passa aí na pele, que não é nem regulamentado totalmente, Não. também é um anabolizante. Chip com testosterona também. É o chip, tudo, né? Uhum. Então, o primeiro erro é dosar a testosterona na mulher, Exato. porque ela tá com fadiga. A gente só dosa testosterona em mulher quando a gente pensa que a testosterona pode estar alta. Que a Exatamente. gente está pensando em ovário policístico, algo do tipo. Ninguém dosa testosterona para ver se tá baixo. Se tiver baixo, tá ok, tá normal. Porque você é uma mulher. Eu fui até estudar sobre isso, Ana, Eu também já inclusive. fui atrás. Na verdade, o que acontece também é que o ensaio que usa em laboratório, ele não foi feito para detectar pequenos valores, que é igual ao das mulheres. Por isso, 10, 20, 30, tanto faz. Não temos valor de referência Exato, para não mulher. tem, porque ela foi feita para detectar valores elevados, que é igual ao do homem. Por isso que a gente deve dosar em mulher quando você tem suspeita de ter a testosterona alta, com uma mulher com hirsutismo, né? Uma mulher com síndrome de ovário policístico, como você falou. Com outras características. Exatamente. Então, essa história de que a sua testosterona está muito mais próximo do limite inferior da normalidade. Gente, ela tá normal, então. Então, não tinha nem que ter dosado. Já é uma Exato. briga que começa no consultório. Exatamente. Porque os pacientes que procuram a gente para fazer check-up, eles querem que a gente Nossa. se aventure nessa situação aí também. É uma Uhum. coisa que geralmente eu digo não. Primeiro que eu explico, olha, eu não sou de solicitar exame que eu não vou saber interpretar e não vou saber o que fazer com o resultado dele. Esse é um problema que a gente tem hoje também, né? Uhum. Não adianta. O médico não é bom porque ele te pediu 300 exames e ele não Exatamente. vai saber o que fazer com o resultado daquilo. Então, não faz sentido nenhum. Não é elegante, né? Você porque sair estou pedindo um monte de cansada. exame. Gente, quem que aí no auge dos seus 40 e poucos anos, ou mais jovem, por exemplo, estudante de medicina, que tá ali no internato, o residente que não tem vida, Você vai olhar a não pessoa, dorme direito, não Exato. come, e a culpa é da pobre testosterona. Exatamente. Plausibilidade biológica até tem, né? Você fala assim, faz sentido. Por isso que vende. Sim. Vende muito. Porque faz sentido. Olha, sua testosterona tá baixa. Vamos repor que vai ter muitos benefícios para você, né? Venha comigo nessa também. Só que aí, e os riscos? Eu digo justamente por isso. As mulheres têm medo de usar anticoncepcional, mas não estão enxergando esse lado da moeda, que é o lado dos malefícios que podem estar gerando. Nós não estamos falando aqui da reposição hormonal de estrogênio e progesterona na paciente no climatério, que tem os seus benefícios, né, já comprovados. A gente está falando do uso indiscriminado desses hormônios para fins estéticos e performance, principalmente, que é o que, né? Em doses suprafisiológicas. Exatamente, que é o que a gente está mais vendo na prática todos os dias. A pessoa acaba se tornando dependente daquele hormônio, porque, querendo ou não, é uma droga, né? Então, como qualquer outra, vai te gerar um prazer, traz bem-estar, vai viciar, né? Vamos falar assim. E depois que você suprimiu todo o seu eixo, né, hipotálamo hipófise gonadal, para você reverter, vai dar um pouquinho de trabalho. Então, eu falo para as pessoas, repensem o que acontece em homens, uso. inclusive, né? Uhum. Você não precisava quando começou, agora você precisa. Exato. Você fez uma disfunção em quem não tinha. Então, aí que mora o perigo, né?
Os endocrinologistas que o digam. A questão da menopausa também, eles estão dando testosterona para mulheres que estão com o risco cardiovascular aumentado, porque é o momento que ela fica mais vulnerável para isso. É, exatamente A isso. síndrome metabólica que acontece ali com a menopausa, que às vezes o que precisa é repor o estrogênio, progesterona para quem Sim, tiver isso útero. sim, que a gente tem a Aí eles janela dão de testosterona pra oportunidade, essa né? galera que já fez a 5-LDL por conta da menopausa. E você tá dando um empurrãozinho a mais. É. E quais são as consequências? A consequência é pressão alta, a consequência é arritmia, é insuficiência cardíaca, é alteração do colesterol com formação de placa. A gente vê isso em pessoas teoricamente saudáveis, que estão Exato. fazendo exercício, que comem bem, mas que estão ali nisso. Às E vezes aí por pergunta. ignorância, às vezes porque É, sabem, né? isso que eu falo. É muito, infelizmente, muitas vezes acontecem porque as pessoas não entendem dos riscos. Quando você vai em alguém que te prescreve esse tipo de hormônio, raramente eles vão te falar dos efeitos colaterais. Eles vão te falar do lado bom da moeda, dos benefícios. Por isso que falam-se tanto de nós. Por que que É. os cardiologistas estão batendo tanto em cima disso? Porque a gente realmente tem visto os desfechos ruins. Eu que faço ecocardiograma, eu vejo muito paciente com hipertrofia ventricular, já com disfunção miocárdica, insuficiência cardíaca, em decorrência do uso suprafisiológico com doses extremas de esteroides anabolizantes, que a gente vê muito na prática da academia. Tem uma técnica especial aí no eco que a gente consegue detectar antes de ter sintomas, né? Sim, que é o ecocardiograma com strain, que é uma técnica avançada, né, de ecocardiograma, que a gente consegue detectar disfunções subclínicas no miocárdio, antes mesmo de que a olho nu eu não consigo eu não enxergo, mas o aparelho através do software que ele consegue que a gente chama de speckle tracking, ele pega os pequenos pontos do miocárdio e vê a deformação, tanto do seu sentido longitudinal, radial, circunferencial, ó, que o coração da gente ele tem toda a questão da torção e contratorção, né? Uhum. E ele vai analisar. O que a gente mais usa é o strain global longitudinal, né? Que é do alongamento da fibra. E então, o aparelho, através desse software que a gente consegue analisar o strain, ele já vai detectar coisa que a olho nu eu não estaria enxergando. Então, a gente já consegue detectar lesões subclínicas antes mesmo que ela apareça. Então, é uma técnica muito interessante. Já é muito utilizada na questão da cardiotoxicidade por quimioterápicos, né? Então, a Aham. gente sabe que algumas drogas, elas são cardiotóxicas. Então, os oncologistas usam nos seus protocolos de acompanhamento. Mas tem se utilizado muito também nos usuários de esteroides para a gente já Tá se conseguir popularizando muito aí, pessoal do muito. fisiculturismo, Muito né? mesmo. Aham. Tenho feito bastante ultimamente. Porque antes, assim, há 10, 20 anos atrás, essa questão de esteroides anabolizantes era do mercado negro na Negro. academia. Exatamente. Hoje, isso é prescrito e apoiado por colegas médicos. Não Então, especialista, não existe geralmente. mais essa situação. Não, eles são hormonologistas integrativos, ortomoleculares e É, medicina do bem-estar. tá certo. E então, isso, essa situação de que eu faço reposição com o médico já não é mais tão segura assim, Não, porque tem sido prescrito de uma maneira que não deveria, né? exatamente. Mas, mais uma vez, as pessoas podem fazer escolhas. Então, se você aceitou, botou na cabeça que vai fazer e vai assumir os riscos, tem algumas situações aí, alguns exames, é um acompanhamento que não deve deixar de ir no cardiologista. A gente não vai brigar com você, não vai Não, exatamente. tirar a ampola da sua mão e falar você não Eu, vai usar. não, eu até falo, eu É entendo. importante fazer a avaliação mesmo Aham, assim, o acompanhamento, né, exatamente. Camila? É como a gente fala. Eu entendo você. É muito, deve dar um barato muito bom. Então dá vontade, realmente. Então a gente não tá na posição de julgadora, mas tá no nosso papel mostrar os riscos disso. E É. se a pessoa tem clareza e quer continuar, pelo menos que o faça, né, da forma vendo até que ponto, né, não vai ser tão prejudicial assim, se é que a gente pode falar alguma dessa maneira, né? Estão correndo estudos aí, segundo eles, né? Eu torço muito para que um Lancet da vida publique alguma coisa dizendo, olha, essa aqui é a dose segura e tá tudo bem e vamos conseguir desse jeito aqui. Porque seria muito bom para quem precisa Para quem realmente, precisa, né? exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, mulher com alto risco cardiovascular coronariopata que precisa de fazer reposição hormonal na menopausa e não tem nenhuma opção, poxa, dá dó, porque a vida ali, ele lidar com aqueles Muito sintomas ruim, sem fazer com é muito certeza. ruim. Os distúrbios vasomotores são Então, eu não muito torço contra, debilitantes. não, mas até tem embasamento científico aí. Apesar de que a estatina tem muito embasamento científico e mesmo assim vão contra, né?
É a vida, né? Talvez, não sei. E uma coisa interessante que a gente estava até comentando de dosar testosterona na mulher, eles falam que a única indicação realmente pela SBEM, né, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e a Febrasgo até, da obstetrícia, que juntaram-se até com o nosso departamento da doença cardiovascular na mulher, fizeram Sim. um posicionamento ano passado, se eu não me engano. E, assim, o transtorno hipoativo do desejo sexual hipoativo, né, que seria a única indicação de reposição de testosterona na mulher, o diagnóstico é clínico. Você não precisa de dosar testosterona. E por exclusão, né? Depois de você Exatamente. excluir todo o resto ali, todas as situações. Porque a libido na mulher é muito complexa, né? É multifatorial. É multifatorial. Inclusive, depende do marido também. Depende do Não filho, é só dela. depende da rotina, Do sono, né? Da alimentação. Então, do peso, da mesmo inflamação. repondo testosterona, ele não vai ajudar. Não, na maioria das vezes não ajuda. Isso é frustrante também, entendeu? Você vai Esse que ficar mais agressiva, né? Uhum. É uma situação complicada. E isso não é só em mulher, homens também. Também. É claro que talvez homens vão sentir um benefício ali, vai ser mais difícil desvincular, mas como você falou, começou, bloqueou o eixo, acabou, aí você precisa. Isso vai te causar infertilidade, ou pelo menos dificuldade para ser pai, né? Porque ele zera praticamente a produção de espermatozoide, né? Então, fica azoospermica a pessoa. É pesado também no homem, que eu tenho visto dosarem cada vez mais cedo, e essa situação aí, o homem também se cansa menos, né? Porque a nossa vida é muito mais complicada do que a deles. Mas aí, culpando isso, é a falta de testosterona. Essa é uma moda de agora, realmente. Uma situação que meu Deus, quando eu escuto no consultório, eu respiro fundo e falo, vou explicar para mais esse cidadão. Obesidade. A testosterona, a obesidade, ela induz um hipogonadismo funcional. Exatamente. E a testosterona desse paciente tende a estar baixa. Mas como é que a gente vai fazer a testosterona subir? Tratando a resistência Não é com a insulínica. dura, nem com a perdendo ox, nem com peso. nada. É tratando a obesidade. Exatamente. Então, Eu falo para os pacientes isso. Se você dormir melhor, melhorar seu peso, tratar a resistência insulínica, diminuir sua inflamação, a sua testosterona vai subir de forma natural. Vá lá. Seu corpo trabalhando para você mesmo. Não é muito mágico isso? Eu falo, gente, a perfeição de Deus está no nosso corpo. A gente não precisa de nada além do que é o básico que funciona, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, Camila, você é muito Caxias. Mas não é isso. É porque realmente a gente sabe o que tem benefício e o que a gente deve ter como hábitos que eu levo para mim, para também tento levar para os pacientes também esses hábitos que são os hábitos bons. Então, realmente, se a gente vê, como você falou, o hipogonadismo é funcional, que acontece, ele se resolve sozinho. Então, não precisaria você estar. Aí, na maioria das vezes, o médico vai fazer o quê? Repõe a testosterona, só que o paciente continua obeso, não está fazendo exercício, continua bebendo bastante, não está comendo bem, continua sedentário, comendo fast food, iFood todo dia. Então, realmente, você não tá mexendo na raiz do problema. e a placa tá lá crescendo. Aí que mora o perigo. E a artéria inflamando, a pressão alta tá chegando. Fígado Mas depois é sobrecarregado. Não é porque meu avô tinha. É. Não é a genética. Nem tudo é genética. Não, nem tudo é genética. Já que a gente tocou na obesidade, outro mito, outra crença que não é legal, que não é certa e a gente precisa desmistificar para os pacientes. Eu sou magro, então meu coração é saudável, não preciso me preocupar com ele. Nossa, essa a gente pega bastante, realmente. Ou o contrário, toda pessoa em estado de obesidade tem problema do coração. Exato. A recíproca não é verdadeira também, né? Então, realmente, esse mito, né? Principalmente falando a pessoa que é magra não vai ter problema, ou a pessoa que é obesa vai ter problema invariavelmente. A gente sabe que não é verdade. Às vezes dá tempo de intervir antes, né? Com certeza. Eu sempre falo, cada paciente é único e é individual. Nós temos várias coisas que vão interferir no desenvolvimento do contínuo cardiovascular, que nós chamamos, né? Sim. Que é como nós vamos desenvolver a nossa placa aterosclerótica. Eu espero nunca ter, por favor, né? Mas assim, como as pessoas desenvolvem a doença aterosclerótica, que no fim vai dar o infarto, o AVC, que são os desfechos cardiovasculares ruins, que a gente sabe que é o principal causador de mortalidade no Brasil e no mundo. É o que a gente né? quer evitar com todos os tratamentos. Então, o cardiologista bate tanto nessa tecla porque nós queremos evitar isso. Desfechos duros, que é o que todo cardiologista gosta de trabalhar com ele, né?
Obviamente, nós trabalhamos também com a parte de qualidade de vida, mas nós sabemos que, porque, querendo ou não, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a causa de morte principal está para o nosso lado. Então, a gente É. precisa evitar que ela aconteça. Então, trabalhando nesse sentido, você talvez tenha uma falsa sensação que está tudo bem só por você ser magro. Porém, se você vai ver. Eu costumo falar isso muito para os pacientes. Os principais problemas talvez sejam em não sentir nada, né? Ah, você fez Eu vídeo fiz essa um semana Reels essa sobre semana isso. sobre isso, exatamente. A hipertensão, aquela coisa, doutora, mas eu não sinto nada, eu não vou ter pressão alta, porque não tem que dar dor de cabeça. Eu falo, não tem que dar dor de cabeça. O colesterol alto vai dar algum sintoma? Não vai dar um sintoma. A glicose alta vai dar algum sintoma? Não, a não ser que já esteja muito alta, que você esteja quase entrando numa cetose diabética. Então, assim, realmente, essas doenças são facilmente rastreáveis. Então, a falsa sensação de que por você ser magro vai estar tudo bem, não existe. E também, exames todos normais não significa que você é uma pessoa saudável. Então, assim, você tem que analisar todos os pilares, né? Os 8 Essentials Lives, que a American Heart até colocou, né? Que são quais são os pilares essenciais para a gente ter uma vida saudável, né? Que vai desde o sono, alimentação, atividade física, manejo de estresse, a controle do peso, controle de diabetes, controle da hipertensão, dislipidemia. Então, tudo isso deve ser atuado de forma incisiva, né, por nós, principalmente, que eu acho que é a nossa área principal, mas para você buscar o quê? A longevidade, né? Então, o que eu falo, a medicina da longevidade é o que todo médico deveria fazer, que faz, na verdade. Então, não existe uma especialidade, porque todo médico, por si só, vai buscar a longevidade do seu paciente, não é mesmo? Deveria. Não, a longevidade não é solicitar 287 exames e te prescrever fórmulas com 288 minerais Dentro dessa fórmula. e só nome, porque nunca tem tudo isso nessas fórmulas, não tem como, Não, né? realmente. É a gente tentar evitar o dano. A gente não precisa esperar ali a consequência para tratar. Exatamente. Você acha que algum desses vai calcular o score de Aí risco dessa eu paciente? tenho escutado, mas fulano é atleta, morreu fazendo exercício, então por isso eu não vou fazer exercício? Não, nada de sedentarismo iatrogênico, pelo amor de Deus. A situação quando a gente diz que os exames normais não quer dizer que esteja tudo 100%, é porque existem situações que, infelizmente, a Exatamente. gente não consegue prever com exames. Uhum. Que, por exemplo, canalopatias, arritmias congênitas aí, que você já nasceu com isso e só precisa de um gatilho para fazer. O gatilho é quando ela quiser, na hora que ela quiser, ela vai vir e o primeiro sintoma vai ser a morte súbita. Uhum. Mas isso não é motivo para a gente. Quantos por cento dos pacientes vão evoluir dessa forma? Exatamente. Em relação aos que, se fizerem o exame, está tudo bem, pode ir lá fazer atividade física, né? Exato. A gente não tem que se basear na exceção. Não. Eu uso muito isso. Eu falo, Exatamente. você não é a exceção, você é a regra. É o que a gente fala, não é a atividade física não mata as pessoas acabam tendo uma maior notificação, eu acho, hoje pelo mundo globalizado, Sim. né? E outra coisa, o sedentarismo mata muito mais do que Com você certeza. fazer atividade física e ter algum problema, né? O que eu digo na questão dos exames normais e a falsa sensação de que tá tudo bem, é também no sentido assim, E posso ir pra vida louca, né? exato. A pessoa vai fumar, a pessoa não vai fazer exercício, vai comer mal, porque tá tudo bem. Então, aí fica o alerta, né? E eu acho que é esse ponto que eu queria chamar a atenção. Hoje, no consultório, um paciente teve problemas pessoais e tal, e tá fumando muito. Eu quero uma tomografia para ver como é que tá meu pulmão. Aí, mais pra frente, não, eu corro, eu faço musculação. Você precisa de uma tomografia para ver como tá seu pulmão nessa situação aí. Porque não vai ter nada lá disso que você está pensando. Eu acho que 30 ele e quer a poucos falsa anos. sensação de que tá tudo É. bem, né? E aí, acho que, coitado, eu decepcionei, porque eu falei, não é porque a sua tomografia está normal que você pode continuar fazendo uso do cigarro e pensar que isso vai continuar dessa forma. Exato. A gente fica com a parte chata Fica, realmente, da fica tarefa, mesmo. né? De explicar e tal, mas por quê? Por que o cardiologista precisa ser tão cri-cri, tão chato, tão detalhista? Porque a consequência é nossa. Assim, quem vai tratar e quem... Às vezes eu digo, ignorância é bênção, né? Se a gente não sabe o que pode acontecer, de repente você não tem medo e... Realmente, isso aí é uma pura verdade. Aí a gente sabe. E a conta vai chegar uma hora. Tem gente que vai morrer com 80 anos, fumando, tomando cachaça lá todos os dias e vai morrer de acidente de carro. Fatalidade? Vai. Mas vai ser você? Será que você vai chegar nessa parte aí? Realmente essa exceção, né? Não tem como. Tudo tem consequência. Até o exercício demais, né? Exato. Estudo com certeza. recente aí mostrando que o Overtraining atleta também, faz né? mais
aterosclerose, né? É o que a gente fala da curva em U, né? Sim. O sedentarismo é muito ruim, começou a se exercitar melhor, chega um período que você tá no top, só que aí passou do excesso de treino, a gente já sabe que começa a aumentar o risco um pouquinho também. Não um pouquinho, né? Até considerável. Vai ser motivo para suspender o exercício Exato. desse paciente? Não, depende do cenário. Se dá para diminuir um pouco, se ele Exato. for um atleta de alto rendimento, não vai ter jeito. A gente vai fazer o quê? A gente vai tratar. Tratar, exatamente. É por isso que isso a gente tá falando, pessoal, de atletas de endurance, de alto volume de treino. Não é você que tá Não fazendo é bike academia. indoor 3 vezes na Exato, ou semana. academia igual a gente faz, faz 5 vezes na semana e ainda vai pedalar final de semana. Não é isso. A gente tá falando de um treinamento intenso de pacientes atletas que vivem do esporte realmente. Então, é treino o dia todo. Então, realmente, por isso que já se diz isso muito, que o paciente atleta que é esportista, não só o esportista, mas o atleta principalmente, o atleta profissional precisa do acompanhamento, justamente porque a gente sabe dessas consequências que ele pode ter também. E a gente volta na situação de que não é porque você está no seu peso ideal e tem um estilo de vida saudável que você, de fato, é saudável. Exato. Porque tem gente que é só azar. A gente não consegue modular a genética, né, mesmo com atividade intensa. A alimentação não vai ter impacto mais que 30%. Então, esse paciente também precisa de acompanhamento, né? Sim. E às vezes as pessoas se perdem nisso também. De passar lá com o cardiologista, fazer exames regulares. Se encontrar alguma coisa, tá tudo bem, a gente vai tratar e tá tudo certo. Porque não é melhor do que esperar lá na frente a consequência depois. Eu sempre falo isso. A gente tá um passo antes do problema é muito melhor do que um passo depois. Tratar a consequência é muito pior do que você ir tratar a raiz. E mais uma vez são escolhas, né? Não quer dar atenção? Vai voltar daqui a pouco. Não adianta. Se não for com a gente, vai ser com outro, mas não vai conseguir fugir por muito tempo. Saúde não tem não tem peso nem preço. Nem preço. Sim. E o nosso quinto tópico, abordando tudo isso daí que a gente falou até agora, chegamos em um modismo, não é legal, mas que infelizmente é a realidade, que é a medicina com adjetivos. Quantos anos você levou para ter o seu cardiologista, seu RQEzinho bonitinho, lindinho ali do lado do seu nome? Muitos anos. Mas aí a gente tem caminhos mais fáceis, né? Que aí com alguns cursos ali, pós-graduação e tal, fica com o nome muito mais bonito do que o seu. Ortomolecular, integrativa, funcional, quântica, hormonologia, são ciências que a gente não estudou, porque... Modulação hormonal. Com certeza. Longevidade, né? É o que eu falei, a longevidade. A longevidade, a gente fala isso, todo já vem um médico faz, né? preconceito, assim. Uhum. Mas longevidade, na verdade, se a gente for no sentido literal da palavra, é buscar estar bem, envelhecer bem, né? Exatamente. E aí, esses adjetivos, é recalque? Nossa, Camila. Oh, Jesus. Até poderia ser, né? Se a gente medir a conta bancária, talvez, o retorno, né? É o que dá mais dinheiro, Mas são escolhas. Brincadeiras à parte, gente, mas o que a gente fala é sério, tá? Sempre que você quiser saber se o médico que você está acompanhando realmente é especialista naquilo, procura no site do CRM. É muito fácil você encontrar. Coloca o CRM ou até o nome do médico. Lá vai estar todos os registros de especialista, se esse médico é ou não, que é o famoso RQE, né? Que é o de nosso registro de especialidade médica. Então, assim, é o que briga-se muito, e até colegas meus, cirurgiões plásticos, endocrinologistas, batem muito nessa tecla. Nós, cardiologistas também, porque realmente é uma formação longa. Estudar tudo isso que a gente passa e entender tudo isso dá muito trabalho. Foram noites nossas que nós dormimos mal também. Nós passamos por todo esse perrengue. E outra, eu até falo, além da residência, a gente provavelmente fez prova de título de especialista. Ai, então, assim, Deus. muito, Não gosto nem de lembrar. Eu também não, eu falo, não gosto de lembrar. Na época minha de São Paulo, lá era meio que obrigatório. Você terminava a residência, você tinha que já fazer a prova de título. E lá na residência, no Dante, se você não passasse na prova de título, todo mundo tava te olhando. Era bulinado. Exatamente. Então, realmente, a cobrança é grande. Ninguém olha por trás dos bastidores, né? Não. Então, os bastidores é sofrido também. Então, eu falo, procurem profissionais realmente especialistas na área. Eu acho que agora tem crescido muito a divulgação dos médicos por parte dos bons médicos que
pedir, assim, vários bons médicos, colegas nossos, pediram para os bons médicos entrarem nessa briga também, porque senão fica uma terra sem lei, como a gente falou. A internet é muito boa porque ela deu voz para todo mundo, mas ao mesmo tempo ela é muito ruim porque deu voz para todo mundo. Então a gente precisa saber filtrar. Então um bom filtro realmente é ver se o médico que você está acompanhando tem um registro de especialidade médica, é um médico especialista naquela área que ele fala que é, e se a especialidade é existente pelo Conselho Regional de Medicina e Se Federal existir também. essa especialidade, vai ter um registro de Vai qualificação ter. para ela. Exatamente. Até porque essa é a nossa ostentação. É chegar ali. Gente, para as provas de título, a época eu não dormia, eu Ah, tremia. é. Ai, credo, eu não gosto de lembrar. Não, não. Eu até falei, graças a Deus a gente já passou por tudo isso. Mas mesmo assim a gente continua estudando até hoje, né? Não Não tem como para. se livrar. Mas aí é o caminho mais fácil. É claro, tem colega que não passa pela residência, que faz estágio e formação, busca lá se registrar por meio da Sim, prova de título e consegue? Tem, exatamente, temos tem bons mesmo. colegas dessa forma. Aham, É um com caminho certeza. mais trabalhoso, quando a gente fala sobre ser mais fácil, aqui a residência é pesado. Dependendo da sua realidade, para trabalhar, para se manter onde você É mais estiver, complicado, é exatamente. complicado de Com fato, né? certeza. Então tem, mas aí tem essa barreira. Se você passou por ela, como o pessoal que vai estudar medicina fora, por exemplo, eles vêm para cá, tem gente que tem uma formação melhor, que se dedica mais? Tem. Eles vão passar na prova e pronto, tá Sim. tudo ok. Uhum. Não tem por que a gente medir conhecimento em relação a isso. O complicado é o colega que de fato escolhe o caminho mais fácil, se vangloria por conta disso e menospreza os outros colegas. Exatamente. Falar que É, nós estamos desatualizados, não somos vendidos estudamos. vendidos da indústria e Isso. tal, para justificar as más práticas que eles praticam, né? Que eles fazem. Então, esse negócio é complicado. Quando eu comecei a fazer vídeo, fazer Instagram e tal, eu sempre falei isso assim, que quem tem informação séria de qualidade para passar, precisa passar de alguma Precisa. forma. Às vezes não é todo mundo que é dado, que é exibido, vai lá e faz vídeo, conversa e tal, mas de alguma forma, assim, o seu conhecimento tem que ir para frente. Porque senão, fica só as pessoas que falam bonito ali, o cinto brega, como o colega É. nosso fala, né? Os high ticket, não sei o quê, a clínica é linda e tal, mas no final, qual é o benefício de fato que aquilo ali está trazendo para o paciente, né? Exatamente. Não é recalque, não é implicância, é só cada um no seu quadrado, não venha mexer no nosso, na nossa E o prescrição, que no eu nosso falo remédio. principalmente é pense no paciente. Pense se você está realmente trazendo saúde para esse paciente, né? É, Pensando realmente nisso. Eu não conseguiria dormir tranquila, essa era uma sabendo. briga da dermato com a estética há muito tempo, né? Exatamente. Hoje eu acho que toda especialidade tem uma dessa para competir. Não, com certeza. Então, assim, eu sempre falo, procurem bons profissionais, procurem, busquem realmente quem vai se preocupar com a sua saúde, de fato. No Não, Instagram a gente pode escrever o que a gente quiser. exato, não tem nenhum filtro, né? Não tem Não nenhum, ninguém tem. que O que você colocar vai. ali virou verdade. Exatamente. Então, pesquisem bem, O né? site do CFM é aberto ao público, é só colocar lá o O nome do seu nome. médico ou o número do CRM dele. Muito simples, eu falo isso demais. Eu falo assim: você quer saber se é especialista? É muito simples. Coloca o nome do médico. Você tem a ficha dele todo, quando ele formou, onde ele formou, se tem registro de especialidade, se não tem. Tudo isso é público e tá aí para todo mundo quem quer realmente pesquisar e confiar o seu bem maior na mão de uma pessoa, entendeu? Eu falo, nós médicos temos o bem maior de cada um, né? A gente cuida do bem maior, que é a nossa vida, é a saúde da pessoa, né? Então, É. realmente é muita É responsabilidade. um profissional formador de opinião. As pessoas tinham que ter mais cuidado, né? Com certeza, com Porque, certeza. na verdade, os médicos são os primeiros influencers que você conheceu na vida, É, assim. Porque alguém que vai te falar alguma coisa, você vai acreditar naquilo e vai sim, seguir. exatamente. Porque ele domina a questão da saúde e da doença, né? Eu acho que o conselho falha nisso aí também. De alguma forma, assim, o conselho tinha que intervir e tal, mas não sei. É, eu acho Não sou que. eu quem faça as regras, né? Não, não, com certeza não. Eu acho que se isso passar pela consciência da população de pesquisar um pouco mais sobre os médicos, eu acho que já é suficiente. A gente já Já passou nosso ajuda, recado, né? Bom, 5 temas polêmicos, estamos caminhando para o final, mas tem uma última frasezinha que a gente tem que comentar muito rápido. Que essa eu vi um boom maior na época do Covid, assim, que prenderam a gente em casa e você tinha que render dentro de casa. Dormir perde tempo.
Você dormir mais que 4, 5 horas, você é preguiçoso. E você poderia estar rendendo nesse momento. Quem não comprou curso online na época do Covid se culpou porque não Nossa. conseguiu assistir, Nossa, gente. demais, gente. Até eu fiz isso, confesso. Eu comprei vários, assim. Aham, confesso. Mas é isso mesmo, Camila? Dormir é coisa de preguiçoso? A gente não Ô, precisa dormir esse gente. tanto? Não, na verdade, dormir nem muito nem pouco, né? Tem o tempo ideal de sono que a gente fala, né? De 7 a 9 horas de sono reparador. Eu acho que o mais importante do que isso é a gente ter a consciência de que durante o sono vai consolidar nossas memórias, o nosso sistema imunológico vai produzir os nossos anticorpos, a gente vai ter um tônus vagal mais aumentado, que é a parte que vai melhorar a nossa pressão arterial, nós temos de redução de inflamação. Tudo isso é durante o sono. Então, o sono, gente, é muito importante, deve ser realmente ter a sua importância dada também, né? Certo, com certeza. O sono, na verdade, é o nosso verdadeiro detox, né? Exatamente. Ele Olha, que ótima complementa o definição. serviço do fígado e do rim ali. Exatamente. Porque é ali que a gente vai fixar a memória. É realmente o detox. A gente descansa, renova o corpo. E por isso que você percebe que as pessoas que dormem mal estão mais estressadas, não rendem muito, no outro dia ela se sente muito cansada, porque realmente aquele momento do sono restaurador não veio a ela. Então, o sono realmente tem que ser muito dado a sua significância mesmo, e as pessoas têm que dar mais importância para ele, né? Então, eu acho que o que a gente peca muito nessa vida que nós temos hoje em dia de rede social, de internet, de produtividade, né? Se Então, comparar, né? exato, a gente tem que produzir, tem que sempre estar produzindo. Dormir não é tão bom, mas não, gente, a gente tem que dar a devida importância, sim, para nossa hora de descanso também. Com certeza. Mais uma vez, doenças cardiológicas, comorbidades, doenças do estilo de vida, hipertensão, arritmia, fibrilação atrial está muito Muito. relacionada à apneia obstrutiva, né? Uhum. A própria obesidade, Ah, exatamente. não dormir vai te atrapalhar no Perder tratamento para peso, perder com peso. certeza. Então, você não dormir, eu brinco, quem não dorme não rende. Não dormir vai te piorar um estado de inflamação crônica. Então, você está Exato. ajudando a formação de placa. Tudo isso que a gente falou até aqui agora. Não tem Aquela... testosterona que Não, resolva não. A ficar inflamação sem crônica dormir. de baixo grau não tem como ser resolvida se você não atuar em todos esses pilares que a gente conversou. E o sono é um deles. Às vezes, para se livrar do remédio da pressão, você vai ter que dormir. Que é o que todo mundo quer, né? Ah, doutora, eu queria tanto ficar sem o remédio da pressão. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem e Tem. muito, né? Fibrilação atrial, às vezes, tem a ver com isso daí. Então, não precisamos render durante o período do sono. A gente está rendendo lá, sem ninguém saber. Seu corpo tá trabalhando por Low você, né? profile, o sono é um Aham. perfil low profile. Ele resolve sem precisar postar, né, Camila? Mas tem um céu por aí no momento, com certeza, dizendo que dormir é pra fraco e que tá errado. É, vamos lembrar, Mas né, ele vai querer gente? te vender um curso que você não vai dormir pra assistir, e mas no final sua conta bancária nunca vai ficar igual a dele, né? Com Não, não, certeza. não, não. Bom, tá, minutos intensos. Quem conseguiu ficar até aqui e não se irritou com a gente, que bom, parabéns. A gente tá falando pro bem de vocês, né, Camila? Não é nada pessoal, gente. Realmente é para trazer informação de qualidade de verdade. A gente não consegue cumprir tudo isso o tempo todo com a gente mesmo, Não, com certeza. Nós todos somos seres sem humanos. hipocrisia, né? Uhum. Mas o que a gente está dizendo é o que deve ser buscado. O que a gente deve tentar, e é, inclusive o que a gente busca, tentar conseguir o patamar ali acima, né? Com certeza. Sempre a gente busca para nós o que nós queremos para o nosso paciente. Eu acho que estando alinhado nesse objetivo já é um grande passo. Sim. A Camila, Camila, fala pra gente, eu já sei, mas fala para as pessoas. Quem quiser passar em consulta com você para escutar tudo isso de pertinho, ao vivo e a cores, onde você está atendendo, deixa aqui suas redes sociais também. Ai, Que a claro. Camila está muito blogueira, faz conteúdo de muita qualidade, bem bacana. Obrigada, obrigada pelo elogio. Meu Instagram é o doutora Camila Morbeck, tá? Com K e dois L's. É um nome A mãe muito... quis assim. Exato, e eu adoro, tá? Nada de preconceito com o nome enfeitado. Mas eu atendo principalmente na clínica Ictus Cordes, na Secord também, e faço os exames cardiológicos, né? Caso vocês tenham alguma indicação de exames, na Mecor, na Ictus, na Secord também. 80% dos hospitais de Cuiabá, se você precisar lá e perguntar para a doutora Camila, Talvez eu ela vai esteja estar. lá. Provavelmente Talvez você alguém já rodou um consiga. ecocardiograma comigo também. E para quem está usando ou pensando em usar hormônios,
Primeiro pare, se não quiser parar, vamos ver o coração. Camila faz exame, bacana. Podem agendar o Strain, tá, pessoal? Convênio não cobre por enquanto, mas acho que vale a pena o custo. Tal, com certeza vai ficar mais barato que a testosterona. E os Opa. problemas que elas vão trazer depois. Gostei do slogan. Muito obrigada por ter Imagina, um vindo, por prazer. deixar Jorginho lá essas horinhas para vir aqui conversar. É muito bacana sempre conversar com quem compartilha assim das mesmas ideias, Sim. né? Não são vozes da nossa cabeça, tá tudo publicado. Lancet, New England, American Heart. São fontes mais seguras do que a Globo até, né? Nossa, com certeza. Isso é só o último comentário, gente. Não vão procurar as pessoas que vão se basear em O Globo, Correio Brasiliense, Veja Saúde. Pessoal, isso não é estudo científico, tá? Só para contar. Desculpa. UOL, reportagem do Fantástico, É. nem sempre isso aí é o ideal, né? Não. Vamos procurar realmente medicina baseada em evidência, ciência, verdade e ética. E deixa a explicação médica pro médico, porque também tem o Dr. Google e o Dr. Chat GPT, É verdade, agora que virou mata mais moda, do né? que- Aham, o chat GPT tem tudo escrito, os pacientes já chegam pra mim assim, ó, doutora, o chat GPT me disse isso. multitestando, né? Aham. Mas isso aqui tá normal no exame? Exatamente. Você não olhou isso daqui? Cuidado, viu? Eu falo que valores de referência não dizem tudo. Brincadeiras à parte, se tá com dúvida sobre saúde, procura um médico. Ah, não gostei do jeito de vocês. Algum médico vai ter um jeito que você vai gostar. Exatamente. Cada pessoa vai se familiarizar com um ali, mas tem que ter alguém em quem você confia e que consiga te passar informação de verdade, né? Sobre Com saúde e clareza. tudo. Com certeza. Então tá. Obrigada. Imagina. Um beijo Vamos pra todo agendar mundo. próximos. Talvez sem tanta acidez. É verdade. Vamos tentar Vamos fazer marcar um menos docinho na polêmico. próxima. Menos polêmico, por favor, né? Eu não quero perder as amizades também. Agenda vazia amanhã, já sabemos o motivo. Obrigada por você que ficou até aqui e continue acompanhando o canal para informação de qualidade.